todos os árbitros julgam no corpo do atleta. Mas eu acho que eu seria extremamente hipócrita se eu não falasse que uma boa comunicação e presença fora dos palcos poderiam influenciar a decisão dos árbitros e um possível empate entre dois atletas, e essas qualidades fora de palco realmente são importantes? O Temer Alguinde respondeu essas dúvidas no podcast da Black School. Amigo, vocês tocaram o nome do Ramon. Eu queria te perguntar, como árbitro, tá? Às vezes o pessoal não entende que eu falo sempre para somar, especialmente para atletas que eu gosto e que eu admiro, como o Ramon. E eu falo isso desde o começo, antes de conhecer o Ramon. Não adianta o cara ter o Procard e não saber se comportar como profissional. Não é o caso dele, tá? Estou falando geral. Então, assim, você falou que você dá sempre feedback para os atletas, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. Então, eu acho muito importante para os atletas brasileiros que pegarem o Procard e forem competir fora do país, que eles têm que se aprimorar no inglês e conseguir se comunicar com os árbitros, né? Então, Sim. Por que eu estou tocando nisso aqui? Porque nesse último Arnold, que o Ramon venceu, eu percebi o segundo, o terceiro e o quarto lugar ali, fazendo tudo que ele não fez fora do palco. Os caras estavam lá na Expo, estavam ali no show, na beca, aquele URSS, né? Ele estava extremamente bem vestido ali, socializando com os árbitros e tal. Então, eles já sabem que no físico eles não catam o Ramon. Então, eles estão fazendo todo o resto, todo esse trabalho social representativo do esporte, eles estão fazendo. O quão isso é importante? O quão isso influencia, por exemplo, num desempate entre um atleta e outro? Esse trabalho, essa interação, essa representatividade, essa coisa do cara ser um embaixador do esporte, isso influencia também na hora do cara ser um Arnold Classic Champion ou um Olympia Champion? Por que eu estou te perguntando isso? Primeiro, para você educar, né, quem está pleiteando isso. E eu me lembro muito do caso do Kai Greene, que o Kai Greene ele se apresentava bem, teve chance de ganhar, mas eu me lembro lá das conversas de bastidores. Não, o Kai Greene nunca vai ser Mr. Olympia porque ele não é um cara que representa muito bem o esporte, porque ele teve uma vida indisciplinada, enfim. O quão isso é importante para o cara se tornar um big champion? Olha, primeiramente, os árbitros internacionais, todos os árbitros, julgam no corpo do atleta. Mas eu acho que eu seria extremamente hipócrita se eu não falasse que, quem está julgando você não é um computador, é uma pessoa. E o seu subconsciente também está julgando, entendeu? Então, se vocês dois têm um corpo praticamente idêntico, daria para dar para um para o outro, no seu subconsciente, não é nem o árbitro querendo falar, você quer que a pessoa que vai divulgar o esporte, crescer o esporte mais, ganhe. Depois do corpo, né? Aí eu acho que no exemplo que você deu, por exemplo, o Kai Greene e o Phil eram muito comparáveis. Dava para você justificar um ganhando, dava para você justificar naquele nível, assim, é um fio. Subconscientemente, o árbitro tem a tendência, sem ele pensar, de querer dar para o cara que é um representante melhor. Isso é óbvio. Isso acontece em qualquer esporte no qual existe o julgamento da pessoa. No boxe é a mesma coisa, no UFC é a mesma coisa. Você quer as melhores pessoas representando o esporte depois que você fez uma avaliação da luta ou do físico da competição em todos os lugares, né? Agora, o URSS que você falou, eu percebi a mesma coisa. O cara está fazendo um trabalho incrível de mostrar. Ele se fez perceber. Ele veio com um terno, foi lá, fica parando para fazer entrevistas. Você vê, por exemplo, o Jay Cutler. É um cara amado no esporte. Por quê? Porque no Olímpia, ele era o primeiro a chegar durante a press conference e o último. Você imagina o cara numa situação que o maior show dele, a coisa mais importante da vida dele, ele está ficando cansado, mas ele quer continuar esperando para cada fã, porque ele percebe o valor que isso tem. E eu acho que os atletas brasileiros têm que entender isso, que o seu corpo é importante, mas os seus fãs e você dando de volta para o esporte é extremamente importante para depois da sua carreira. Depois, quando você não está mais competindo. Né? É a coisa de se portar como profissional fora do palco também. Sim. É isso aí, meus amigos. Esse é um trecho da participação do Temer Alguinde no podcast da Black School. O link desse bate-papo completo está aqui na descrição. É isso aí. Muito obrigado por assistir. Deixa o like que nos ajuda muito no engajamento. E tamo junto e até o próximo vídeo.